Fala, galerinha de Geografia de Rondônia, começando aí mais uma aula e hoje a gente vai continuar falando sobre a questão da hidrografia do estado de Rondônia. Na aula passada falamos sobre as principais bacias hidrográficas do estado e hoje a gente vai continuar falando sobre outras bacias dentro do estado de Rondônia. Só para lembrar, falamos na aula anterior sobre a nossa principal bacia, que é a bacia do Rio Madeira, que as demais bacias do estado de Rondônia hidrográficas, direta ou indiretamente, acabam também depositando suas águas dentro da nossa bacia principal, que é a bacia do Rio Madeira, beleza? Então, fica de olho na nossa aula, que a gente vai revisar algumas informações, até mesmo da aula anterior, sobre bacias hidrográficas do estado. E você tem sempre que lembrar a situação que falamos na aula anterior. Quando falamos de bacias hidrográficas, temos que considerar a sua importância. Como, por exemplo, nós temos aqui em Rondônia, usinas de Samuel, a hidrelétrica de Samuel, a hidrelétrica de Santo Antônio, Jirau. Então, nossas bacias hidrográficas temos também um aproveitamento para a geração de energia. Mas, além da energia, as bacias hidrográficas de Rondônia também são aproveitadas para a pesca, para o deslocamento de pessoas, de mercadoria, por exemplo, transporte da soja, transporte de outras mercadorias dentro do estado de Rondônia, abastecimento da água na cidade. Então, ela tem a sua importância também dentro do nosso estado, além da questão só de produção de energia. A pesca, a pecuária, a agricultura, todas essas finalidades nós temos aproveitamento dentro das bacias hidrográficas do estado de Rondônia. Beleza? Então, de olho na tela, vamos lá para a nossa aula agora, que é a aula 6.1, que é a segunda parte, como falei há pouco, do nosso conteúdo sobre as bacias hidrográficas. E agora a gente vai falar principalmente sobre essa questão de novas bacias dentro de Rondônia. Vamos lá, deixa eu voltando aqui, ó. Então a gente vai falar sobre a bacia do Rio Mutum-Paraná. Vamos falar sobre a bacia do Rio Ji-Paraná, a bacia do Rio Jamari, a bacia do Rio Roosevelt. E a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre a bacia do Rio Madeira. Vamos entender esse acontecimento da cheia aqui do Rio Madeira de 2014. Beleza? Então são os principais tópicos que serão abordados durante a nossa aula de hoje. Rio de Rondônia, trago novamente aqui para vocês esse mapinha, essa imagem, na verdade, satélite que representa o quê? Os principais rios do estado de Rondônia. Quando falamos aí dos principais rios do estado de Rondônia, a gente observa nosso Rio Madeira como o nosso principal rio. E temos outros rios também dentro do estado de Rondônia, como o Rio Candeias, Rio Jaci-Paraná, o Mutum-Paraná, o Abunã, o Jamari e o Rio Preto, principalmente nessa região aqui mais próxima de Porto Velho. E temos outros rios que já estudamos na aula passada, como o Mamoré, Guaporé, o Rio Machado, conhecido também como o Rio de Paraná. Beleza? Então, essa área, hoje mais próxima de Porto Velho, que a gente vai estar estudando hoje sobre esses rios. Também aqui temos o Rio Mamoré, e falamos na aula anterior que a partir do encontro do Rio Mamoré e o Rio Beni, que a gente vai ter a formação do nosso principal rio, que é o Rio Madeira. Beleza? Vamos lá, nossa primeira bacia de hoje é a bacia do Rio Mutum-Paraná. Vamos para a informação da bacia do Rio Mutum-Paraná. O que a gente tem que lembrar sobre esta bacia? Preste atenção em relação à bacia do Rio Mutum-Paraná. Ela está situada
no noroeste do estado de Rondônia. Deixa eu pegar aqui o marca-texto para poder ir marcando para vocês aqui, tá? Olha só a localização, noroeste do estado de Rondônia, entre o município de Porto Velho e Nova Mamoré. A foz da bacia, como eu falei lá no início, ó, é no Rio Madeira. Então, quando a gente fala dessas outras bacias dentro do estado de Rondônia, direta ou indiretamente, o Madeira vai receber, essas bacias irão depositar as suas águas no nosso rio principal, que é o Madeira. Olha a extensão aproximada da bacia Mutum-Paraná, 330,62 km². E dentro dessa área da bacia do Rio Paraná, nós temos aqui, galera, a reserva indígena de Caripuna, que esta reserva ocupa 48% aproximadamente da área total da bacia do Rio Mutum-Paraná. Uma grande área, né? Então nós temos aí a reserva indígena Caripuna dentro da nossa bacia do Rio Mutum-Paraná. Aí nós temos aqui a bacia para a gente poder entender a localização dela e a gente pode verificar a questão aí da região, da localização geográfica da bacia do Mutum-Paraná. Nossa próxima bacia, nós temos aqui ó, a bacia do Rio Jaci-Paraná. Beleza? Olha, a bacia do Rio Jaci-Paraná, ela é um afluente também do Rio Madeira, que se une a Jaci-Paraná no município de Porto Velho. Dentro dessa bacia do Jaci-Paraná, a gente vai encontrar outros afluentes. Os afluentes da bacia do Jaci-Paraná, eles acabam nascendo dentro do Parque Estadual de Guajará-Mirim, com aproximadamente aí 216 mil hectares. Esse parque que foi criado em 1990. O rio forma a fronteira oeste com 197 mil hectares, dentro da reserva extrativista de Jaci-Paraná, que foi criada em 1996. Então, um pouquinho de informação sobre a bacia do rio Jaci-Paraná. Então, a gente consegue observar o quê? Essa extensão, aproximadamente, aí da bacia, que é de 12 mil km². Beleza? A nossa bacia do rio Jaci-Paraná. Rio Jamari, outra bacia também no estado de Rondônia, nasce aí na Chapada dos Parecis, desaguando no Rio Madeira. Mais uma, ó, tem a sua nascente aonde? Na Chapada dos Parecis. Mas o momento que está desaguando, que seria o momento da sua foz, no nosso rio principal, que é o Rio Madeira, juntamente com o Rio Candeias, com uma área drenada de aproximadamente 29 mil km², o Rio Jamari. É nesta bacia ó, que está instalada a usina hidrelétrica de Samuel, que tem a capacidade de produção de 210 megawatts-hora. Mas em função do regime hídrico, a média anual é de 85 megawatts-hora. Então, isso depende muito da questão do regime hídrico, né? Da questão do volume de precipitação. Mas a capacidade dela é de gerar até 200 megawatts-hora de energia. Beleza? Falando um pouquinho sobre o nosso rio Jamari. O que a gente precisa também lembrar sobre o rio Jamari? Que esse rio, essa área do rio Jamari, foi marcada aí por receber dentro do estado o primeiro grande empreendimento
de usina hidrelétrica de Rondônia, que foi a usina que eu falei há pouco para vocês, a nossa usina de Samuel. E esse nome Samuel, ela se deve principalmente à cachoeira que ali existia, galera, que era conhecida como Cachoeira Samuel. Beleza? Então, olha só. Onde que nasce? Vai nascer na Serra do Pacás Novos, como eu falei há pouco para vocês, lá na divisa do município de Governador Jorge Teixeira e Guajará-Mirim. E este rio encontra o Rio Madeira lá no momento da sua... que ele deságua, no caso, no momento da sua foz, né? Ele vai desaguar na margem direita do Rio Madeira. Beleza? Então, olha só a importância desta bacia. Então, foi a primeira área onde foi instalada, dentro do estado de Rondônia, a usina hidrelétrica, que acabou fornecendo energia para o nosso estado. Não só para o nosso estado também, a partir dessa usina, até o Acre recebeu a energia da hidrelétrica de Samuel. Beleza? Vamos lá. Então, olha só, essa área acabou sofrendo impactos ambientais, principalmente quando a gente fala do reservatório da hidrelétrica de Samuel, é até maior que o da Santo Antônio e da usina aqui de Jirau. Por quê, galera? Olha só, ela foi criada há muito tempo, né, se comparado aí com a usina de Santo Antônio. Então, o modelo da engenharia é diferenciado da usina aí de Samuel. Então, a área do reservatório, pode ver que o lago é bem maior do que a área aí de Santo Antônio, por conta de outras técnicas utilizadas. Então, gerou impacto na questão do desmatamento, na questão da extensão do lago. Então, essa usina gerou vários impactos dentro do estado de Rondônia. Como eu falei há pouco, o Rio Jamari, só para reforçar, ele nasce na Chapada dos Parecis, vai desaguar no Rio Madeira, juntamente com o Rio Candeia. As informações do Rio Jamari. Vamos lá. Rio de Rondônia, temos aqui mais informações para a gente poder localizar o nosso Rio Jamari. Aqui, galera, nessa região, deixa eu trocar aqui a canetinha, só para você poder localizar. Nessa área, nós encontramos o Rio Jamari, onde está instalado a nossa usina hidrelétrica de Samuel. A usina hidrelétrica de Samuel, construída no Rio Jamari, que é afluente do Rio Madeira, possui uma área inundada. Olha só a área inundada. Deixa eu até pegar aqui, pegar uma caneta, de 584,6 km². E uma potência final de 216 megawatts. A altitude do centro da barragem é de 87 metros acima do nível do mar. A barragem está localizada no município de Candeia do Jamari, inundando uma área desse município de Candeia do Jamari. Então, olha só, foi construída no município de Jamari, então a gente tem uma grande área, né, lá inundada, que é o lago, devido à construção da usina nessa localidade. Temos aqui a hidrelétrica de Samuel. Eles abrem as portas para visitação dentro desse empreendimento. Já fui até algumas vezes dentro da visitação dessa usina, fazer a visitação dessa usina. E é bem interessante. Se você tiver oportunidade, quando vir a Porto Velho e Candeias, se o professor puder agendar, ou uma comissão, uma equipe, é muito interessante. Basta entrar em contato com a hidrelétrica, que eles conseguem fazer todo esse agendamento, galera. Então, a bacia do Rio Jamari, ela está dividida em 4 subbacias, que são menores já se comparado com a principal, que no caso aí seria o Rio Jamari. Nós temos aí o Alto Jamari, Baixo Jamari, Alto Candeias e Baixo Candeias, a subdivisão da bacia do Rio Jamari. As nascentes localizam-se ao sul da cidade de Ariquemes,
junto às escarpas da Serra dos Pacás Novos. Os afluentes principais no espaço municipal são os rios Maçangana, pela margem esquerda, e os rios Branco e Canaã, pela margem direita, dos quais apenas os primeiros 2 são navegáveis por pequenas embarcações. Então, já tipo assim, é um rio, uma bacia que não é tão volumosa comparada com a bacia principal. Então, não é todo tipo de embarcação que consegue fazer o trajeto dentro dessa região da bacia do Rio Jamari e das suas subbacias. Guarde essa informação quando falamos aí sobre essa questão das nossas bacias hidrográficas. Bacia do Rio Jamari. Beleza? Vamos lá. Para mais outra bacia dentro do estado de Rondônia, é a bacia do Rio Roosevelt. Esse rio Roosevelt, galera, ele é famoso internacionalmente. Porque dentro das águas do rio, né, sobre essas águas, entre 1900 e 1914, o ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt, de quem emprestou o nome, e o Marechal Cândido Rondon, símbolo das expedições brasileiras ao Centro-Oeste. Então, olha só, então o Marechal acabou fazendo essa homenagem ao presidente norte-americano Theodore Roosevelt. Rondon, inclusive, foi o responsável pela descoberta do rio, dessa bacia, em 1909, batizado à ocasião de Rio das Dúvidas, porque não sabia onde ele ia desaguar. Então é bem interessante, não sabia se ia desaguar dentro dessas terras que viria a ser Rondônia, ou de repente se esse rio partiria para o Mato Grosso, para qual cidade, né? Então por isso que ficou conhecido também o Rio Roosevelt como Rio da Dúvida, né? Porque ninguém tinha certeza, vai desaguar a norte, a sul, onde que é o final, onde que é a foz deste rio. Beleza, galera? Vamos lá. Rio das Dúvidas. Aí nós temos aqui uma imagem representando aí Roosevelt e Rondon, da expedição, né, que foi muito importante aqui dentro do estado de Rondônia, também para o Brasil. Nós temos aí toda essa representatividade que é falado aí a Comissão de Rondon, pelos professores de História de Rondônia, Lorismar e Beto. Temos aqui a Comissão de Rondon, uma outra imagem, para a gente poder analisar toda essa questão aí. Tem uma imagem, uma imagem bem antiga, a gente consegue verificar. Então, isso representa que na época não tinha tanta tecnologia para facilitar a nascente, a foz de um determinado rio. Por isso que o rio acabou sendo conhecido como o Rio da Dúvida. Beleza? Aqui tem um livro para indicação, Rio da Dúvida, a sombria viagem de Theodore Roosevelt e Rondon pela Amazônia. Realmente, né? Essa viagem bem mesmo, vamos colocar, desafiadora para a época, porque era um momento ainda de chegada dentro dessas terras, que viria a ser o estado de Rondônia, e também desbravando essa grande Amazônia brasileira. A bacia hidrográfica do Rio Roosevelt tem as suas nascentes na Chapada dos Parecis. Marque aí, nascente na Chapada dos Parecis, no município de Vilhena. Só que a maior parte dessa bacia não se situa dentro do estado de Rondônia. A maior parte a gente vai encontrar nos estados de Mato Grosso e Amazonas. Constitui o Rio Roosevelt um afluente da margem esquerda do Rio Aripuanã, que por sua vez deságua no rio do Baixo Rio Madeira, junto à cidade de Novo Aripuanã. Então, olha só, boa parte dessas águas do Rio Roosevelt não está localizada dentro do estado de Rondônia, galera. Boa parte está localizada dentro dos estados do Mato Grosso e Amazonas.
Beleza, galera? Então a gente está tendo essa oportunidade agora de conhecer um pouquinho sobre essas bacias dentro do estado de Rondônia. Apesar de essa bacia do Roosevelt não estar localizada boa parte dentro do nosso estado, você tem que lembrar que ela é uma grande área, ela abrange uma grande área, 3 estados, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. E boa parte dela, como eu falei há pouco, não fica dentro do estado de Rondônia, mas sim no Mato Grosso e no Amazonas. Beleza? E é lembrar o seguinte, que essas bacias são muito importantes, como, por exemplo, daqui a pouco a gente vai observar que dentro dessa área do Roosevelt tem uma prática, na verdade, da pesca que é bastante desenvolvida nessa região. Beleza? Vamos lá. Mais informações aí sobre o rio Roosevelt. Apresenta um curso geral orientado de sul e norte, tendo como tributários principais, que seriam os rios principais, né, dentro dessa bacia, os rios Capitão Cardoso e Tenente Marques, pela margem direita. E aí nós temos aí o Machadinho e o Branco pela margem esquerda, quando a gente fala da bacia hidrográfica Roosevelt, do rio Roosevelt. O rio Roosevelt tem aí uma extensão de 1.400 quilômetros, até a sua foz, que a sua foz é no rio Aripuanã. E a sua nascente, como a gente viu há pouco, olha aqui, marca aí, a gente vai ter a sua nascente lá nas Chapadas dos Parecis, no município de Vilhena. Já a sua foz lá no rio, vamos voltar aqui, no rio Aripuanã, e a extensão do rio, 1.400 quilômetros. Então, rio Roosevelt é uma área onde é desenvolvida a prática da pesca, a pesca profissional e também a pesca que não é profissional, principalmente das comunidades que vivem nas proximidades do rio Roosevelt. Vamos observar mais, salientar algumas informações em relação ao rio Roosevelt. Então, ele tem uma importância histórica, cultural para Rondônia. Como eu falei há pouco para vocês, ele é muito importante. E essa expedição Rondon-Roosevelt aconteceu a partir de 1914, e no final da expedição o rio seguia para o norte, desembocando no rio Aripuanã, como eu falei para vocês, e aí foi confirmado realmente o caminho exato do nosso rio Roosevelt. Tenho aqui, galera, um mapa agora para revisar a questão das bacias hidrográficas de Rondônia que falamos na aula passada para vocês. Então, a gente está falando hoje sobre algumas outras bacias dentro do estado de Rondônia que tem uma grande representatividade também para o nosso estado. Não quer dizer que essas bacias, por ser uma bacia que não é a principal, de menor porte, não tem a sua importância dentro do estado de Rondônia. Na aula passada falamos sobre a bacia hidrográfica do Abunã, falamos sobre a bacia do Guaporé, falamos sobre a bacia do Jamari, do Machado, do Madeira, Mamoré e Roosevelt. E eu comecei a aula falando o seguinte para vocês. O que eu comecei falando para vocês lá no início da aula? Vem comigo. Que essas bacias dentro do estado de Rondônia, apesar do rio Madeira ser formado pela junção ali do rio Mamoré com o rio Beni, as bacias do estado de Rondônia de grande porte, também médio porte, as pequenas bacias, praticamente quase todas alimentam o rio Madeira. Por isso que ele é o nosso rio principal de maior volume. Beleza? Vamos lá. E aí, galera, temos essa imagem para você poder lembrar da importância. Então, nós temos aqui a bacia do rio Mamoré, como eu falei para vocês, que é muito importante para essa relação, além de ser a partir dessa bacia que temos a formação do Madeira, ela é importante também para a relação do Brasil e da Bolívia. Falei sobre o rio Machado, que esse rio Machado, aqui nós falamos na aula passada, ele é um rio que tem uma grande relevância para o estado de Rondônia. Se a gente observar aqui na legenda, toda essa região, vamos colocar, da central de Rondônia, boa parte dela acaba sendo banhada aí
pelo rio Machado, conhecido aí também como Ji-Paraná. Então, olha só, ela tem uma grande importância para o município aí de Machadinho do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno. Então, ela abrange uma grande área dentro do estado de Rondônia. E as outras bacias, falamos na aula passada, trago mais essa imagem agora como uma situação para a gente poder fazer a revisão das nossas áreas das bacias hidrográficas. Agora, como eu falei lá no início da aula, eu vou falar para vocês sobre um pouquinho sobre a cheia histórica do Rio Madeira, que aconteceu em 2014. Ó. O Rio Madeira apresentou no ano de 2014, deixa eu marcar aqui, pegar a caneta, 2014, as maiores cheias observadas, isso em 2014, as maiores cheias observadas em todas as estações da bacia. Então, nós temos aí, ó, a média registrada de 19,69 metros, isso em 2014. Foi o nível máximo já registrado. Tínhamos uma média de 17,44 metros, mas em 2014 a gente alcançou 19,60 metros, a questão aí da cheia do Rio Madeira. A vazão máxima histórica, 48.565 metros cúbicos por segundo. Em 2014, nós tivemos aí a vazão máxima registrada de 58.920 metros cúbicos por segundo. E essa permanência de vazões, o período de maior volume, nós tínhamos aí uma marca aproximadamente de 50.000 metros cúbicos por segundo. E a permanência foram 63 dias com este volume aí da vazão bem alta dentro do estado de Rondônia. Por isso que a gente vai, durante esse ano aí de 2014, aconteceu aí o marco, né, aqui no estado, quando a gente fala da cheia histórica do Rio Madeira. Então, alguns fatores acabaram determinando a situação da cheia do Rio Madeira aqui no estado de Rondônia. As condições atmosféricas ocorridas no verão de 2013 e 2014 na América do Sul apresentaram configurações de grande escala muito fora dos padrões normais para a época do ano. Então, foi algo que, tipo assim, não foi algo isolado, não foi uma situação aqui só do estado de Rondônia. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, ó, vem aqui comigo. Falei para vocês lá na primeira aula de hidrografia que o Madeira, ele tem águas de várias partes do Brasil, né, aqui do estado de Rondônia e também de outros países. Brasil, Bolívia, como é o rio no Peru lá, Madre de Deus, também, que acaba interferindo no volume das águas do Madeira. Temos o rio Beni e também o rio Mamoré, que acabam interferindo também no volume dessas águas do rio Madeira. E aí, por exemplo, como esses rios nascem lá na cordilheira, se lá está chovendo mais ou está chovendo menos, vai interferir na vazão do rio Madeira. E foi o que aconteceu em 2013, 2014, essa transformação aí, quando a gente fala atuação de massas de água, de um volume maior de água dentro das suas cabeceiras, que acabaram interferindo no volume da nossa vazão e contribuiu para a grande cheia aqui do Rio Madeira. Vamos lá na tela. Presta atenção, então nós temos aí, ó, as condições atmosféricas ocorridas no verão de 2013, 2014, na América do Sul. Então, essa primeira situação que contribuiu aí para aumentar o volume das águas do Madeira. Nós tivemos atuações aí a ocorrência simultânea dos fenômenos, fortaleceu as condições de formação de convecção profunda com muita nebulosidade, precipitação bem acima da média histórica para a época do ano. Então, foram o quê? As condições atmosféricas interferindo nesse volume de precipitação dentro do Rio Madeira. Tivemos a atuação aí do anticiclone subtropical do Atlântico Sul, Asas, que permaneceu atuante durante os meses de janeiro, fevereiro e março, atingindo aí uma extensão atípica para esse período. A gente sabe que a gente já tem o período de grande volume de chuva nesse período, mas com
com esse movimento atípico do anticiclone, que acabou interferindo também para chover mais. Outra situação, a zona de convergência intertropical ZCIT favoreceu a injeção de grande quantidade de umidade para a região amazônica. Então, outro fator que contribuiu também para o aumento das águas do Rio Madeira. Outra situação, a formação da zona de convergência Atlântico-Sul, ZACAS, estendendo-se desde o sul do Brasil e atravessando para os territórios do Paraguai e da Bolívia em várias ocasiões. Então, foram situações que aconteceram, que acabaram contribuindo para aumentar o nível das águas do Rio Madeira. Então, nós temos aqui uma representação da área de drenagem do Rio Madeira, o aumento, né? E a gente consegue verificar aqui abaixo um volume de chuvas observadas aqui no nosso gráfico. Os picos de vazões ocorrem com 2 meses de defasagem em relação ao pico de chuvas. Então, nessa análise, mostra que a distribuição espacial da precipitação, ocorrida principalmente no território boliviano, é muito importante para definir essa vazão do Rio Madeira, ou seja, o volume das águas do Rio Madeira. Então, o que acontece lá na Bolívia, lá na cabeceira, interfere certamente no volume das águas do Rio Madeira, já que a chuva deste período abrange as principais bacias formadoras do Rio Madeira, que é o rio aí Madre de Deus, Rio Beni e Rio Mamoré. Então, olha só, nada isolado, uma situação que acontece na cabeceira que acaba interferindo no Madeira, por quê? Porque o Madeira é alimentado pelas águas também do Rio Madre de Deus, Rio Beni e Mamoré, que são os rios formadores do Madeira aqui na região do Brasil, né? Dentro do nosso território. Então, a gente consegue observar o quê? Comparação da cheia do ano 2014, mais forte do período anterior, 2014, e o aumento de descarga entre a maior cheia disponível antes de 2014. Então, a gente consegue observar a seguinte situação dentro dessas análises, analisando Rio Beni, Rio Madre de Deus, Mamoré, e a gente tem a localização, né, para a gente poder identificar o volume de chuva em cada bacia. Podemos ver que nas estações brasileiras de Porto Velho, no Rio Madeira, a cheia de 2014 excede a maior cheia anterior, a 2014, de maneira semelhante que a observada nas estações bolivianas. Isso mostra que as barragens brasileiras do Rio Madeira não tiveram nenhum efeito regulador sobre as descargas de água em Porto Velho. Porque na época falava-se muito, galera, sobre essa questão do volume das águas, que os empreendimentos das usinas acabavam interferindo nessa questão do aumento do volume, mas com os estudos realizados foi observado que ocorreu esses fenômenos atípicos entre 2013 e 2014, que acabaram contribuindo para chover mais na cabeceira dos rios formadores do Rio Madeira. E isso acabou aumentando a vazão e aconteceu aí o marco da grande cheia histórica do nosso rio. Beleza? Vamos lá. E aí eu tenho uma imagem para a gente poder finalizar do Rio Madeira. Beleza? Olha só, que nós temos Estrada de Ferro Madeira Mamoré, isso aí em 2014, uma área bem comprometida. A gente consegue observar, ó, o centro de Porto Velho, Rogério Web, inundada aí por conta desse grande volume aí da vazão das águas do Madeira desse período. E não atingiu somente o Rio Madeira. Temos uma outra imagem aqui no distrito, né, de Jaci-Paraná, 2014, a gente observa aqui a BR-364, essas áreas inundadas aí por conta do aumento do volume de chuvas e da vazão do rio nesse período. Beleza, galera? Então, olha só, a gente sabe que quando a gente fala desses fenômenos, eles são muito dinâmicos, na verdade, em relação à precipitação. E nos últimos anos vem acontecendo mudanças climáticas e por isso que a gente também tem que sempre falar um pouquinho da conscientização. Precisamos também, a cada dia, cuidar dos nossos recursos hídricos, cuidar também da questão do aquecimento global
das ações antrópicas, porque isso acaba interferindo aí também nas mudanças climáticas que várias partes do mundo vêm sofrendo. Beleza? Então, olha só, daqui a pouquinho eu volto com vocês aí para fazer a revisão, galerinha. Valeu, tchau!